Oi, pessoal, boa tarde. Esperar uns 5 minutinhos. Esperar uns 2 minutinhos, 3, até chegar mais pessoas que estão chegando. Oi para todo mundo. Boa tarde. Que legal te ver numa live. Olá, boa tarde. Boa Gente tarde, de vou Alta respondendo Floresta. aqui, é muita gente. Que coisa, que alegria, né? Não perderia por nada. Que alegria ver vocês todos, né? E mais outros que estão chegando. Aqui, esperar um pouquinho que a Daliana está aqui do lado, a Ana Paula me auxiliando, Damares lá onde está, na terra abençoada dela, Jaciara, e a Jaqueline em Alta Floresta, Leila em Sinop, Shirley em Goiânia, Aline acabou de entrar. Aline de Uberlândia, Cássia, Nova York, New Jersey, que mais? Yara em Piauí? Acho que é isso. Yara está no Piauí, No Nordeste. João Pessoa, ela está. Legal. E assim vamos indo, né? Eu estava assim sedento para encontrar esse povo, Bertu. Pergunta se o áudio está bom. Veja se o áudio está bom, alguém pode confirmar para mim. E Damares, auxilia aí se está ok. Esperar mais um minuto. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá. Tem alguma coisa? Eu já fiz o meu silêncio hoje, porque antes de começar o movimento de constelações, hoje não vai ser um movimento de constelações, eu faço aquele momento de silêncio, onde eu me desligo de tudo e fico absorto, totalmente absorto ao campo, ao que está por vir. E nesse momento eu estou fazendo a mesma coisa. Estou na sala de constelações do curso, as cadeiras estão dispostas como se tivesse gente, eu estou olhando para cada um de vocês como se estivessem sentados aqui na minha frente. E é isso, só comentários enquanto a gente... O áudio está ótimo, tá? O áudio está ótimo? Tá bom? Só está mais frio aqui do que talvez alguns lugares aí de vocês. Talvez a Cássia lá está gelado lá, mas... Ok. Bem. Bom, gente, eu quero primeiro agradecer a cada um de vocês, agradecer a Daliana que está aqui do meu lado. Depois ela pode dar um oi para vocês também. A Damares está auxiliando e toda a coordenação, né? A Jaqueline, a Leila, a Cássia, a Suzana, não sei se está aí, de New Jersey, Shirley, Goiânia, a Aline e toda a sua família lá, turminha tua, em Uberlândia, que mais? Acho que só. E quero assim primeiro, antes de mais nada, ser grato a cada um de vocês que estão aí chegando, né? Que estão aí comigo, conosco, e agradecer o nosso Bert Helling. Eu não posso começar nenhuma fala, nenhum momento mencionando as constelações sem falar do Bert Helling, né? Sem dizer o quanto somos gratos pela presença dele nesse mundo, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, onde mais de 10 mil pessoas já partiram, né, para a outra dimensão, e mais de 100 mil pessoas estão aí aguardando ou lutando para fazer um caminho, né, de volta para resgatar sua saúde. E é exatamente por essa circunstância que estamos aqui fazendo esse movimento da live. Eu
quero, assim, dizer todo o carinho que, aliás, está dizendo que 10 mil pessoas no Brasil, 280 mil pessoas no mundo, né, que já foram a óbito. Então, me solidarizo e convido a vocês a solidarizar com todas essas pessoas, onde o mínimo que devemos fazer é fazer assim alguns segundos de silêncio. Enquanto isso as pessoas vêm chegando, eu quero fazer silêncio em honra a essas pessoas que nos deixaram e que estão nos deixando, e outros deixarão. E é isso, silêncio de alguns segundos. Ok. Pode falar que as pessoas podem ir fazendo as perguntas que eu vou anotando conforme a sua fala e depois... Temos aqui a Damares e a Ana que estão anotando as perguntas. Alguém, eu não falei nada ainda, né? Mas às vezes a pessoa tem pergunta antes mesmo de falar. E eu quero dizer assim que, voltar à fala que estava do Bert Helling, né? Honrar esse homem que trouxe, esse homem que, através da sua história, da caminhada dele, trouxe esse grande instrumento, esse grande olhar para a humanidade, né? E eu fico assim honrado em poder estar nesse momento com vocês, um movimento que eu iniciei. Quando iniciei, eu não imaginava que poderia chegar a tantas pessoas lindas, né? Maravilhosas, que encontrei, né? Eu fico procurando na minha memória uma pessoa que tenha assim destoado no nosso movimento, nesse movimento que não é nosso, né, do universo, e não encontro ninguém. Todas as pessoas vieram com uma contribuição própria, uma contribuição pessoal, auxiliando as demais na constelação, no grupo e etc. Então eu quero assim honrar também as pessoas que você já sabe quem pessoas que acompanham os workshops, os cursos, as formações, sabe quem são as pessoas que eu honro sempre, principalmente aquelas pessoas que chegaram primeiro na cidade de vocês, na cidade de cada um, trazendo esse movimento. Nós devemos honrar também as pessoas que de alguma forma já estão fazendo um movimento a partir desse ensaio que a gente trouxe. É bonito ver alunos, ex-alunos fazendo um trabalho, se preparando e buscando cada vez mais, não necessariamente com a gente, mas em outros caminhos que nós não somos os únicos, né? Mas fomos os primeiros, talvez, a dar ensaio, o primeiro passo na vida dessas pessoas em relação a esse tema. Eu sou grato ao Décio, né? A Ilma, pessoas queridas, minha querida Sandra, que foram pessoas que me acolheram logo no início, quando eu não sabia nada, não entendia nada. Então essa fala é mais para dizer assim, as pessoas que estão fazendo esse movimento, dizer assim, puxa vida, se ele começou assim, também posso começar e fazer, porque a humanidade precisa de nós, nós precisamos de um do outro e precisam desse movimento. E quem for se preparando, se colocando a serviço, com certeza o campo vai chamar essa pessoa, principalmente aqueles menos ansiosos, aquelas pessoas que têm assim um desejo de servir, de estar a serviço. O que ela precisa mais, quando ela se coloca a serviço, chega para a pessoa. E chega de uma forma muito grande, muito luminosa. E esse trabalho não é uma profissão, não é uma coisa para dizer assim, olha, vamos fazer eu vou me preparar porque eu quero isso colocar como pretensioso ou pretensiosa. É um trabalho humilde, um trabalho de dizer assim, olha, eu estou aqui a serviço, sem intenção, sem medo, sem pena, sem aquele amor benevolente de querer ajudar, de se oferecer, mas colocar a serviço. Então eu quero honrar meu amigo irmão Jaime, em memória,
que eu sinto ele próximo de mim sempre. Esses dias eu lembrei muito quem mora aqui na região de Mato Grosso do Sul, e Dourados, e Fátima do Sul, e Nova Andradina, e eu não vou falar todas as cidades, senão vou deixar algumas, né? São muitas. Essas pessoas sabem da grandiosidade do trabalho desse homem que um dia ele disse para mim assim: Denis, eu não sei o que é, como se chama esse trabalho, mas eu sei que funciona. Um dia, quem sabe, alguém vai dar nome para isso, quem sabe é você. Não, graças a Deus, chegou antes, né? Porque eu não sei se eu teria essa condição, mas o Bert Helling trouxe esse nome, esse movimento, né? Movimento da alma, movimento do espírito, ou constelação, como é mais divulgado para a humanidade. Eu, assim, a minha mãe, há 34 dias, ela nos deixou aqui, ou melhor, partiu para uma outra dimensão, né? E foi uma perda, assim, que para mim tocou muito. Eu não tinha perdido alguém assim tão próximo, tão querido a mim, de sangue, a não ser meus irmãos, meus 6, 7 irmãos que não estão presentes, mas eu senti assim, ali na pele, o que se despedir de uma pessoa que vai para outra dimensão, e a gente sabe que não vai encontrá-la mais aqui nesse plano. E por isso que eu comecei esse movimento hoje, convidando vocês para... Eu estou até um pouco emocionado, né? Fiquei imaginando cada pessoa, né? 10 mil pessoas ou 280 mil pessoas que são solitários, né? Essa dor, esse sentimento, ele é solitário, ele é único. É cada um vivendo o seu ali na sua família, e ainda com restrição, o velório ou a despedida, né? Viver o luto é uma coisa assim que é mais individual, porque até isso nós não tivemos a chance de ficar ali, né, com aquela pessoa, com aquele corpo, né? Foram 2 horas ou 4 horas e pronto. Então eu quero assim passar a vocês meu sentimento. Eu acredito que esse trabalho, esse movimento das constelações, ele só funciona, ele não funciona de outro jeito a não ser através do sentimento e da emoção. Não é pela razão. Então, às vezes tem movimentos grandiosos aí auxiliando, movimentos sistêmicos, e eu sinto que tem auxiliado muita gente, e eu percebo assim que obrigado, se todos estão desejando os meus sentimentos, eu já agradeço a todos. Então é isso. Tá bom, eu perdi o time aqui. Eu estava concentrado. Agradecendo as pessoas. Estou agradecendo. Então, continuar agradecendo. Então, Bert Helling e irmão Jaime, são essas pessoas queridas, né? E outros mais que eu não vou citar aqui agora, está no meu coração. O que eu tenho assim pensado ultimamente, né? Primeiro, a saudade de todos, né? Porque cada pessoa somente que eu estou vendo aqui, que está entrando, são pessoas assim que eu tenho um carinho muito grande. Não estou vendo um carinho, um respeito. As pessoas sabem que nós caminhamos lado a lado, não foi assim meia hora, 1 hora, foram muitas horas juntos, e isso me faz assim ter uma segurança de estar aqui como se fosse família, pertencente ao lar de vocês e vocês ao meu. Então, hoje estamos numa data prévia, né, antecipada do Dia das Mães, e eu quero, assim, falando da minha mãe, trazer esse agradecimento a ela, já antecipado de amanhã, e cada mãe que está aqui presente, as mães dessas mães, das mães, das mães, das mães. Eu desejo meu abraço, meu carinho a todos vocês. E amanhã, o Dia das Mães, né? O Dia das Mães, para mim, são todos os dias, mas marcou-se um dia para dizer, olha, o quanto você é merecedora disso, porque essas mães, antes de ser mãe, elas são mulheres, e as mulheres
no meu modo de entender, e estou aprendendo e venho aprendendo, graças a Deus que temos as mulheres no mundo, porque se fosse só homem, bastava ter futebol, bastava ter guerra, bastava ter jogo, bastava ter competição e tudo certo, né? E um controle na mão e de TV, etc, e tudo bem. As mulheres vêm trazer esse olhar do sentimento para os homens, as mulheres vêm com esse bailar da sua ginga afetiva, amorosa, afetuosa, para ensinar esses filhos, os filhos mulheres, filhos homens. E as filhas mulheres que recebem isso, seguem e continuam usufruindo dessa beleza que continuar sendo mulher e cumprindo a missão de perpetuar a espécie, né? O homem, ele vem aprendendo com a mulher, embora tenha alguns homens, desculpe meus amigos aí que estão chegando, mas tem alguns homens que eles acham que estão prontos já. Não sei onde que eles entenderam isso, aprenderam, porque o dia que eu me percebi assim como homem verdadeiramente, e ainda estou, né? Eu percebi assim quanto que eu estou longe, né, daquilo que realmente eu deveria ser, porque nós nascemos macho, e macho é fácil, todo mundo nasce machinho e tal, outro segue, né? Agora transformar-se num homem, um homem que possa olhar uma mulher, nós só conseguimos através de uma mulher, não tem outro jeito. Mas tem aqueles que ainda pensam que eles têm a verdade, que eles não precisam de nada, tanto é que os workshops e os cursos são lotados ou cheios de mulheres. Os homens mesmo estão em casa, assistindo futebol, dizendo que eles não precisam, quem precisa é ela. Eu não sei como é que eles ficam em paz, porque se eu tenho minha mulher, minha companheira, eu quero saber onde que ela vai, não para cuidar dela, mas no sentido de dizer, puxa vida, que essa mulher está buscando tanto, que ela interessa tanto por uma coisa, até parece mais do que eu mesmo. Então eu vou junto com ela, e eu vejo, ainda mais se eu vejo as melhoras. Tem uns que veem a melhora na mulher, e ele tenta sabotar e boicotar aquela condição, né? Uns caras assim bem evoluídos, assim. Eu fico assim bem assim, admirado assim, dessas pessoas, desses homens aí, quero trazê-los o mais rápido possível para ver se realmente eles conseguem perceber o que eu venho percebendo. Mas quero dizer também que isso eu só consegui, viu, meus amigos homens, que deixem de ser só machos, né? E passem a fazer essa transformação para se tornar verdadeiros homens, porque verdadeiros homens se tornam verdadeiros pais. Verdadeiro pai. E as mães, elas já têm isso com mais facilidade, ou não, né? Porque desde cedo elas são incumbidas de muitas coisas, são exigidas de muitas coisas que o homem não é preservado disso. Então cada um no seu lugar, eu compreendo as devidas diferenças, mas essa complementariedade ela deve ser revista, né, cada dia por nós, e nossos trabalhos de formação, uma coisa que eu procuro sempre trazer à luz daquilo que eu venho buscando na minha pessoa, que não é fácil. Eu não fui uma pessoa assim prontinha, nem estou pronto, eu estou longe, né? Mas o que eu já aprendi, o que eu já consegui usufruir através da pessoa que está do meu lado e das pessoas com quem eu convivo há muitos anos, minhas colaboradoras, as pessoas amigas, e etc., é uma coisa assim que me alegra. Então eu também desejo isso aos meus amigos homens. Então quero assim me dedicar, embora seja o Dia das Mães, às mulheres, e elas se tornarão mulheres mais planificadas, mais alegres, felizes, com verdadeiros homens perto de si, ao lado de si. Porque o casamento é um movimento de evolução. Então se estiver disposto a evoluir, case. Agora se não estiver disposto a evoluir, fique sozinho, porque aí você vai levando a vida como pode. A evolução em todo sentido, inclusive econômico. Os senhores homens que querem ficar sozinhos, solteiros, essa condição evolutiva até econômica ela não é tanto quando ele encontra uma verdadeira mulher que dá a ela um suporte, então ela se torna esse grande suporte para o homem também.
Tem duas perguntas sobre esse tema que você falou agora. Eu quero dizer ainda que esse encontro de hoje, esse primeiro encontro, eu acho que outros virão, acredito, né? Não tem assim uma intenção de trazer um tema, né? O tema é o tema do momento, o tema atual. É deixar o campo fluir, a coisa fica tão rica, é tão mais maravilhoso quando as coisas acontecem espontaneamente, né? E se tem uma coisa que eu consigo fazer, embora não seja fácil em outros momentos para mim, é ser espontâneo no movimento da constelação. Quem me conhece, acompanha, sabe disso. Eu fico assim ansioso para formar o campo, para que a fenomenologia se apresente, para que a surpresa aconteça, para a pessoa que está constelando, para mim que estou ali me surpreendendo a cada momento com cada história maravilhosa, linda, única, irrepetível daquela pessoa. Isso é de uma grandiosidade que você não encontra em livro, não encontra em lugar nenhum, só dentro da sabedoria de cada ser que se apresenta e se abre e se coloca à disposição. Então eu quero seguir esse movimento hoje, assim, sem um tema. Podemos trazer uma outra hora um tema, mas eu tenho percebido, acompanhado tantas lives lindas, tantas pessoas, inclusive ex-alunos, trazendo uns temas bonitos e fazendo isso aí. Deixa o pessoal ir fazendo, nós vamos fazendo outra coisa dessa maneira simples, mas de acordo com a condição nossa. Então está aberto assim para as perguntas, não sei se eu vou conseguir responder todas, se eu não puder responder, tem gente aí no grupo que eu sei que pode me auxiliar, são os nossos universitários, são nossos alunos, são nossos colegas de caminhada. Eu fico bem à vontade, nós estamos aqui todos unidos na mesma condição. Eu estou na mesma condição que vocês, apenas estou direcionando esse trabalho ou numa coordenação aqui, mas todos nós estamos na mesma condição. Eu estou na condição de todos. Tem alguma pergunta? Tem 3 perguntas que eu anotei aqui no tema do que você falou de macho. De macho? Como podemos ajudar as crianças, os meninos, a não ser macho? A ser homem, né? A primeira coisa um desafio para você deve ser uma mãe que está falando isso, né? Ou se não for, foi uma mulher, uma pretendente. A primeira coisa assim como é que eu vou ensinar meu filho a deixar de ser macho? Não vai deixar de ser macho, ele vai continuar macho. E macho sem ser machucando, macho homem. Se ele é um macho que não é homem, é um macho que machuca. É um macho que vai machucar. Então, é melhor essa mãe trazer, junto com esse pai, através do pai, a afetividade dela. Não tem medo de trazer a afetividade da mãe. Mas essa afetividade ela tem que ser dosada com esse aval do pai. Esse pai demonstrando para essa mãe, primeiro, essa condição, essa relação dele, como é que ele pode fazer, como é que ele pode mostrar para o filho dele, como ele ama essa mãe dele, essa mulher que é tão importante, que deu a vida a um filho para ele, que confirmou a condição dele de homem e de macho também, que quantas pessoas têm esse desejo, né, e por alguma razão não pode, mas essa condição de homem é a principal. E outras pessoas, alguém pode perguntar assim, mas então se eu não casar e se eu não tiver uma mulher, eu não vou ser homem, não vou ter desenvolver essa condição de homem? Não, você desenvolve. Mas eu posso dizer assim com garantia que quando você tem uma mulher equilibrada, uma mulher que busca o equilíbrio, quando falo equilibrada, aquela que busca o equilíbrio, porque todos nós estamos buscando, ninguém está pronto, ninguém está nessa condição aí libada. Mas essa relação, por quê? Porque os filhos, como é que eles evoluem? Como é que eles aperfeiçoam a sua maturidade afetiva? Observando a afetividade do pai e da mãe e do pai. Então os filhos não se sustentam do amor que a mãe dá para ele ou do que o pai dá para ele, que oferece ou que expressa. Muitas vezes o casal se separa e aí pronto, aí problema. Filho problema porque é filho de casal separado. Isso é um mito, isso é uma crença, aliás. Então, por quê? Porque eles separaram. Então, quando os pais separam dos filhos, sim, aí é um problema. Mas o pai separou da mãe, e separou da mulher, e separou do homem. Não separou da mãe, não separou do pai. Os pais estão juntos, continuam juntos vários filhos. E aí o que é importante,
que sustenta a relação, que sustenta os filhos, é a expressão de amor desse pai com essa mãe com esse pai. E mesmo que estejam separados, eu fui separado, e talvez tem pessoas que conviveram comigo, né? Quero dizer que eu honro também essas pessoas, que eu podia, principalmente Dia das Mães, que são as mães de meus filhos, e eu tenho assim uma gratidão a elas, porque eu me tornei um pouco melhor passando por ela, muitas vezes não sendo a pessoa que eu deveria ser para ela, mas eu aprendi, quero dizer para todos que eu aprendi, espero que tenha deixado alguma coisa boa na vida delas, além dos nossos filhos, né? Então, a primeira mulher, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, não que todos foram minhas mulheres, mas estou dizendo no sentido de quantidade, né? Tem que dizer assim, a primeira, a segunda, a terceira, e hoje eu estou com a Daliana, que é a que está no momento, né? E ela também está comigo, eu sou o segundo, e tudo certo. Então, resumindo a pergunta da pessoa que fez, que eu não lembro o nome, da Liz, é expressão de amor entre os dois. Se estão separados, que as diferenças fiquem no nível da compreensão, mas quando se trata dos filhos, tudo deve vir abaixo e isso deve ficar acima de tudo, a relação de amor entre os dois. Uma vez um cardeal, meu amigo, Dom João Braz Avis, ele disse assim para mim, para Daliana, numa circunstância que a gente foi ver, questão religiosa e tal, aí ele falou assim, meu irmão, só não está acima de Deus, mas está acima de tudo. É a relação fraterna de amor entre os irmãos. Se nós conseguirmos fazer isso entre nossos irmãos, meu amigo, a religião é um grande instrumento, é um religare que liga aqui com a transcendência, mas a maior dádiva do ser humano é conseguir exercitar essa condição de amor fraterno, essa relação de amor fraterno entre os irmãos. Então, é a expressão de amor do pai, a expressão de amor da mãe. Eu sempre procurei estar atento aos meus filhos, procurando ver as escolas dele, procurando respeitar a condição das mães, a ideia delas, o pensamento delas, mas eu fazia isso pensando neles, sempre pensando neles, que eles iam crescer, um dia ser adultos, e eles iam olhar para mim, olhar para eles vão dizer o que para mim? Eu vou dizer o que para eles? Então, não sou exemplo para ninguém, mas foi a minha luta, e eu me coloco não como autoridade, mas numa condição de poder falar um pouco a respeito disso, por causa da minha vivência também. Qual é a outra pergunta? Nesse assunto que o senhor está falando, a Jaqueline perguntou, o filho vê o mundo pelos olhos... O filho vê o mundo pelos olhos da mãe. Aí pediu para o senhor falar um pouco. Tem até outras perguntas antes, mas está nesse assunto. Então... Tá. Jaqueline, nossa coordenadora lá de Alto Floresta, né? Os filhos veem o mundo com os olhos da mãe. Aliás, ele vê tudo com os olhos da mãe. Ele foi gerado, o pai veio aquele espermatozoide sassaricando, todo esperto, né? Dizem que é o melhor, eu acredito nisso. É a primeira condição de sucesso nossa, quando nós já vencemos lá, né, de ter fecundado o óvulo, né, a fecundação, e muitos outros vêm ali e ficam batendo, quem já viu nos cursos. E isso é muito legal. Então, ali começa o quê? Um episódio, né? Deu algum erro aqui? Que alguém ligou, mas já voltou. Toda aquela harmonia, aquela sinfonia, né, da vida, né? Que quem lembra os detalhes, né? Aquele espermatozoide andando, buscando aquela fecundação, depois que fecunda, aquela implantação na placenta lá, e no útero, e aquilo, a mulher fazendo todo aquele movimento de transformação orgânica, onde talvez ela quase zere a condição dela de defesa para aceitar, para não rejeitar. Olha, se for detalhar aqui, não é hora de falar assim, detalhado, mas é algo assim impressionante. Ali você vê a presença do divino, você vê a grandiosidade do divino. E como é que pode falar do olhar do filho do filho ver o mundo com os olhos da mãe, se não falar de tudo isso, né? Então, se pegar só o momento da fecundação, seria o suficiente já para dizer, olha, por que esse filho vê o mundo com os olhos da mãe, vê a mulher com os olhos da mãe, vê tudo com os olhos da mãe.
Porque tudo passa pela mãe. Tudo passa pela mãe. Os 9 meses, os 8 meses, os 7 meses, quando alguns bem antes, né? Ou vem no tempo certo, eles veem com os olhos da mãe. E a mãe é aquela que dá a condição ao filho deles existir. Ela é uma fábrica de gente. A mãe não gera, a mãe fabrica. O corpo dela, a carne do filho é a carne dela, a carne da filha é a carne dela. Quer dizer, por isso quando um indivíduo comete uma delinquência mais tarde, alguma coisa assim inadequada, todo mundo julgando, apontando o dedo, e a mãe é a única que chega lá e fala assim: poxa, meu filho, você fez isso, mas você é meu filho. Uma mãe que é mãe de verdade não abandona seu filho. Então eu vejo assim, eu sinto assim que a condição máxima para uma resposta, uma pergunta como essa, bem oportuna, é dizer que não tem outro jeito de ver o mundo se não for através daquela condição originária nossa, né? Porque ela nos deu origem, nos deu a condição de vida, nos deu tudo, né? Não tem... Eu vi isso agora com a minha mãe, né? Quando eu olhei para ela, assim, nunca tinha olhado para minha mãe, porque cedo eu saí de casa, né? E a minha mãe biológica, e eu me lembro assim que o primeiro amor que eu tive de amorosidade, assim, que eu me lembro, eu tive da minha mãe. E nesse momento eu vi quantos gestos de amor, de afetividade, de amorosidade minha mãe me deu, e eu não me lembrava disso, porque eu recebi depois, fiquei lembrando aquilo que eu recebi. A pessoa que eu vivi com eles, a Cileira, materna, onde talvez ela nem lembre disso. Um dia eu falei para ela nem lembra disso, mas eu fui morar lá com eles e um dia era dia de frio e ela veio com um roupão e me cobriu, talvez, não sei porquê, talvez faltava uma roupa, um lençol adequado, e me cobriu, e eu senti o cheiro, né, da pessoa. Outro dia ela vestida com aquilo, eu falei: meu Deus, mas ela vestiu a roupa dela em mim, como que... Mas aquilo me marcou. Então toda vez que eu estava nos lugares, seminário, que eu não tinha referência, a lembrança da minha mãe, imediato, eu lembrava desse momento. Eu falei: nossa, mas alguém se importou comigo, alguém deu para mim um amor muito grande ali, sabe? Então eu vejo assim que a nossa origem nos obriga, não, nos deve, né, nos leva a fazer perceber que não tem outro jeito, não tem outra referência maior, a não ser aquela que nos originou, que nos fabricou. A mãe é uma fábrica de gente. Tem uma pessoa que perguntou, a Vivian: essa transformação do homem é tomar a mãe e o pai? Essa transformação do homem é ele perceber primeiro que homem que ele tem, né, na frente dele. Porque isso, quando a gente tem os pais com as dificuldades, com as limitações, o que percebemos? Que mais tarde, por si só, pelos recursos que as pessoas vão recebendo, tomando no dia a dia, ele começa a buscar por si só em outras referências. Nós temos o filho, ele tem a referência do pai, seria interessante que o pai fosse o herói, mas em algum momento da fase da vida, tem outros heróis na vida da pessoa, outras referências, né? Inclusive copiando jeito, forma, jeito de falar, jeito de se comportar, jeito de proceder, jeito de buscar forma de ter sucesso na vida, não só do pai e da mãe, mas a referência primeiro é do pai e da mãe. Então, eu digo sempre, se esses pais, quanto mais cedo os pais melhorarem a sua condição, mais cedo facilitará a referência de homem para esse filho. E então, já estou respondendo assim, porque a pessoa fala: então se o pai nunca melhora, o cara não vai ter chance. Tem a chance do dia a dia. Eu busquei fora, embora eu tivesse uma referência de homem, do meu pai, nunca tive essa dificuldade em relação a isso, mas eu busquei muitas outras referências, outros heróis, outros referenciais importantes, no seminário, algum padre, na questão de estudo, de pesquisa, disciplina, de fazer as coisas acontecerem, de firmeza, né, de honestidade, de cumprir o compromisso, de vontade, de tudo. Você vai buscando muitas referências. E o homem, o que é o homem? O homem é tudo isso, essa grandeza, essa constituição que coloca, que faz com que ele se coloque a serviço
e sirva, né, na condição que ele veio. Porque a mulher, ela recebe tudo isso já mais cedo. O homem, ele é um pouco mais tarde, esse pai mais ausente. Ele fica com a mulher o tempo todo, nasce na barriga da mulher, nasce, é o peito da mulher, abraça a mulher, o cheiro da mulher, a vibração da mulher, o calor da mulher. Depois ele começa a ver um homem aparecer ali de vez em quando e diz, é o papai, mas quando aparece o outro ali, ele fala assim, não, esse não é o papai, meu filho, esse parece com o papai, é o homem também, mas não é papai. E é até que ele vai definindo, mas quem define mesmo é a mãe, pelo cheiro, pela vibração, pela temperatura e etc, né? Então, esse homem, ele é constituído assim, com todos esses recursos. Fala mais sobre tomar o pai e a mãe. Bertolina pediu. O que é tomar o pai e a mãe, né? Não é ter só, é você assumir o compromisso. Assumir o compromisso de estar com, né? É você poder, porque o pai e a mãe, o que eles fazem, né? Eles se colocam nessa condição o tempo todo, incondicional. Nossos pais, eles se relacionam conosco de forma incondicional, mesmo que conscientemente tenha comportamentos inadequados do indivíduo, na hora que a coisa pega mesmo, que esse filho se coloca numa condição que parece que não vai ter mais uma saída, ou que esse filho não tem um risco de vida, por exemplo, esses pais, eles abandonam tudo e se unem, inclusive se estão separados, se aproximam, se não se falam, passam a se falar. E muitas vezes as crianças provocam, né, o sistema dela provoca esse tipo de somatizações, de dor, para ver se une os pais, né? E isso a gente já sabe, que é um outro assunto que podemos desenvolver. Então, tomar tomar os pais, honrá-los, aceitá-los tal como eles são, colocar numa condição sem dúvida, sem condições, sem condicionamentos, né? Sem colocar condições na relação com eles. É dizer assim, não, esse é meu pai e minha mãe, é o pai certo para mim, a mãe certa para mim. Eu sou o filho certo para a mãe e para esse pai. Não seria assim se fosse outros pais. Não existiria se não tivesse vindo para esses pais. Isso é tomar os pais, tomar com toda a força que a vida lhe trouxe e lhe ofereceu. Tá. Relacionamentos abusivos à luz sistêmica. Por que isso acontece? Liede já perguntou. Não, pula isso aí, não vou responder isso. Não. Bom, então, tem mais aí? Tem mais um monte. Enquanto vai... Deixa eu ver. Como pai adotivo que... Lê você. Como pai, acredito que temos um papel muito importante, dando exemplo de homem que honra a mãe e a esposa, irmãos, colegas. Ele quer que o senhor fale mais a respeito do papel do pai. O senhor já falou. Pai ou pai adotivo? Não, como pai, acredito. Acredito. Aí outra que quando os pais morrem, após o nascimento da criança, uma criança quando adulta não é afetiva, se interfere. Como é que é? Quando os pais morrem? Após o nascimento. E a criança não é, quando ela vira adulta, ela não é afetiva. Se interfere. A Cleovane perguntou... Deixa eu entender a pergunta. Quando o pai morre, aí a criança... Após o nascimento da criança. Isso. Não antes da criança nascer. Após o nascimento da criança. Os pais, né? Os pais. E aí depois, como adulto, esse ser não é afetivo. Isso. Se é a falta dos pais, né? Não, claro que isso vai fazer falta, com certeza. Mas uma das coisas que é muito forte é a forma como lida com essa criança e do seu entorno, quem fica com essa criança. Eu sempre digo assim, morte de pai e mãe, separação, não traz esse trauma todo como se imagina, como se coloca, mas sim, a forma como se lida com essa situação, sim, isso sim. O pai morreu, a mãe morreu, perdi meu pai. Como é que lidaram com essa morte? Como é que lidaram com essa condição dessa criança quando houve essa perda? A mãe está lá chorando e quando vai fazer a terapia mesmo individual a gente vê muito isso. O que aconteceu? Meu filho, a mãe chorando, nossa vida acabou agora. Aí o filho escuta aquilo, mas puxa, acabou, meu pai acabou de morrer, agora nossa vida vai acabar também, sem um pai não somos nada, e que estabelece essa crença e ela vai crescer com essa crença, onde todas as ameaças, todas as situações que colocam em risco, ela vai acionar essa insegurança, esse sentimento trazendo insegurança, ansiedade e outros tipos de sensações.
Então, eu sempre digo assim, para resumir, quem fica com essa criança, a postura das pessoas que cuidam dessas crianças. Claro que ela vai, porque a perda em si, o inconsciente, ele compreende a morte. O inconsciente compreende o ganho e a perda, mas a ênfase que se dá um ao outro é que vai prevalecer na educação dessa criança. Bom, então falando um pouco mais da mãe, né? Tem mais alguma pergunta? Tem, outros assuntos. Tá, pode ser. A Yali perguntou: qual a visão da constelação com relação às famílias de outras encarnações? Se há interferência na família atual? De outras encarnações? Ela usou essa palavra. Não, eu aí entraria na crença, né? Talvez se ela puder, eu sei que ela é bem inteligente, e a pergunta inteligente, mas eu não vou entrar nessa questão porque tem uma questão de crença aí, mas se puder elaborar de outro jeito, eu estou à disposição. Tá. Não vou responder isso, não vou conseguir responder. Tem mais uma só, da Cleovane. O que leva uma pessoa a querer distância de um homossexual? Manter os filhos distantes com medo de que influencie? Olha, a relação homoafetiva, o Bert, quando perguntaram para o Bert a respeito disso, eu nunca vi o Bert, não sei se alguém viu, todas as vezes que eu estive com o Bert, foram várias vezes, eu nunca escutei o Bert entrar com profundidade nesse tema. Mas até onde eu me lembro, o que ele dizia que era um destino, que era como qualquer um outro destino, e cabe à pessoa olhar para isso. Como todos os destinos. Então, outra coisa, quando falando de filhos aí, de influência de pai e mãe, não perguntaram, mas recentemente alguém esteve comigo aqui. Eram duas mulheres ou dois homens que resolvem criar esse filho, né? Ter um filho. Quando no caso da mulher é mais fácil, porque ela pode ela mesma ficar grávida, etc. E num banco de sêmen e tal. E quando é o homem, ele tem que buscar uma mulher para que ele e o outro crie, né? Quando são dois do sexo masculino. Então, aí eu me lembro assim que o Bert disse, perguntaram ao Bert, aí como é que fica a educação dessa criança ela, como é que vai ser isso aí? Aí entra a moral, né? Que é o problema quando chega a moral. E aí o Bert disse, olha, primeiro devemos observar em qualquer circunstância o quanto essa relação promove a vida. Acima de qualquer coisa está a vida. Então, se você está promovendo a vida, a prioridade é a vida. E ele não entrou mais, porque eu tenho conhecimento. Pode ser que alguém tenha escutado dele outras coisas, mas... E também não estou falando isso porque o Bert é o dono da verdade, né? Ele mesmo dizia isso, né? Uma vez no México, eu repito isso nos workshops, vou falar aqui porque tem muita gente que não participou de workshop, nem de curso, mas... alguém perguntou para ele, o senhor disse isso o ano passado, eu estive aqui no México, e o senhor falou isso. Aí ele falou, sim, falei, então eu falei. Aí o homem disse, mas o senhor está falando isso agora diferente. Estou falando diferente? Você está falando diferente do que falei. Então tá. E qual é a pergunta? E com qual das duas que eu fico, da sua resposta? Ele disse, com o que você quiser, porque o problema seu é que você acreditou em mim. Então não estamos, né, na época mais de ficar tendo que acreditar numa pessoa no que ela está dizendo. Vamos checar, vamos pesquisar, nós temos recurso hoje aí, tudo que eu estou falando aqui é passível de questionamento, passível de tudo, né? E eu estou à disposição como aprendiz, igual a vocês. Então, é isso. Então ele disse isso, que acima de tudo está a vida. E qualquer menção que a pessoa faça, ou comportamento, atitude em relação a isso, aquilo, essa pessoa precisa de auxílio. Esse pai, essa mãe, ou esses pais, né, precisa de auxílio. Antes dele estar naquela condição que ele fez a opção, ou aquela orientação, ele é filho. O que é maior que filho?
Ele é teu filho, ele não é... Ele é o quê? Mais que filho. Então está colocando isso maior que o filho, que é a condição de filho. Então que filho, que você é pai do quê? É pai do homossexual, é pai da pessoa que fez uma outra coisa lá, que é a sua moral, que as nossas crenças, sei lá, não admitem. Você, acima do filho não tem nada. Eu, pai, meu filho. Acima de mim, pai e filho não tem mais nada, só Deus. Só Deus, não tem que ficar... O resto tudo é julgamento, é jogo de palavras e crença e valores que foram estabelecidos para acomodar vários interesses, etc, etc. Eu não vou entrar também profundo nisso, que é meio polêmico o negócio. É muito boa a pergunta. Tem uma pergunta, a pessoa está falando que ela está tomando as dores da mãe, repetindo as aflições da mãe. Tem que ver se eles estão ouvindo a sua pergunta, né? Fale alto. É isso, né? A pergunta. A pessoa está tomando as dores da mãe, repetindo as aflições da mãe. É arrogante. A pessoa está na postura de dizer assim, olha, eu sou melhor que você, mãe. Eu sou tão melhor, porque a culpa, a pessoa traz aí uma questão de culpa, né? O quanto eu não posso, a pessoa está dizendo assim, eu quero ajudar minha mãe. Mas o que é a culpa? Está colocando no lugar de culpada. Se eu não fizer, não ajudar minha mãe, se eu não sentir as dores da minha mãe, eu estou culpado. Mas quem é você para sentir pelo outro? Quem sou eu para me colocar numa condição de dizer assim, olha, eu posso sentir no seu lugar? E se você for olhar direitinho, é uma maneira disfarçada de dizer assim, olha, eu sou melhor que você. Eu sou tão melhor que eu posso sentir por você a dor. Eu sou tão melhor que eu posso fazer por você o que você não faz. E isso tudo se faz de uma forma disfarçada, dizendo, olha, eu estou querendo te ajudar, eu estou sentindo, o que você sente, eu sinto. Agora, você ter compaixão, aí é outra coisa. Você ter compaixão é você estar com. Aí eu estou com você, mãe, como é que eu posso fazer? O que a senhora está fazendo? O que eu posso fazer junto com a senhora? Como é que eu posso estar nessa caminhada com a senhora, mas eu cuidando da minha situação e você cuidando da sua? Até porque eu não posso ser tão egoísta de querer tirar do outro a oportunidade que ele tem de sofrer, porque o sofrimento vem como uma forma de grandeza para aquela pessoa. Foi um jeito que o sistema dela encontrou de trazer um bem-estar para essa pessoa, uma melhoria para essa pessoa. E muitas vezes essa pessoa não está entendendo. Se não for pela dor, ela não melhora, ela não consegue buscar. Quantas coisas que você aprendeu, que eu aprendi, porque uma situação limitante chegou na minha vida. Quantas coisas? Muitas coisas, e essa é uma oportunidade. Então eu digo, olha, você tirar a oportunidade do outro, do outro sofrer, é você tirar a oportunidade dele crescer. Então, quem é você? Você é melhor que ele? Então, tem que ter esse cuidado, né? Porque... e a gente faz isso na boa intenção, isso não é uma maldade da pessoa, não. E a gente, quando fala assim, meu Deus, eu não estava percebendo isso. Caramba, como é que estou fazendo um negócio desse? A gente não percebe, é automático isso, é um caminho, né? Que escolhemos dizendo que somos bons. Porque o bom, né, é perigoso. Aliás, devemos ser bom, não bonzinho, né? O bonzinho tem que ser enterrado de cabeça para baixo no pedregulho e jogar água todo dia para ver se brota alguma coisa, porque ele não serve para nada, ele só serve para atrapalhar ele e o outro. É uma coisa assim. O Adelson perguntou, como uma pessoa que não teve filhos compensa a vida que recebeu dos seus pais? Puxa vida. Boa pergunta. Obrigado, Adelson, por você estar aí. Olha, tem tantas formas não sabemos os planos, né, divinos. Não sei de onde essa pessoa veio, qual é a missão dela. Nós imaginamos e dizemos que às vezes sabemos por algumas teorias, algumas fundamentações que alguns estudiosos respeitados fizeram, mas assim, colocando de uma maneira mais simples, eu diria assim, que essas pessoas têm tantos filhos, elas às vezes vêm com a missão de não cuidar de 2, 3, 10 filhos, como era antigamente, e agora menos que 10 filhos, mas com uma incumbência de cuidar de tantos outros, né? E essa condição o faz assim buscar caminhos que salvam vidas, que promovem a vida, que dá condições de muitos que nasceram do pai e da mãe, que puderam reproduzir, que puderam fazer esse trabalho de acordo com a natureza, entre aspas, né?
permitir que alguém com essa missão possa dizer, olha, você veio, se eu não estivesse aqui presente, talvez você não seguiria com a vida. Então, dá uma luz no destino dessa pessoa que talvez não teria. Então, é uma forma dessa pessoa, não tendo filhos, ter muitos filhos. Acontece com os padres, acontece com os missionários, acontece com as missionárias. Eu vi tantas pessoas realizadas. Alguém diz assim, eu não tenho vocação. Eu falei, tem. Eu já vi padre vocacionado, pastor vocacionado, guia espírita, mestre vocacionado. Se bem que em algumas religiões o casamento ele não é colocado como uma condição, né? Mas onde é assim, os monges, né, alguns têm essa condição. É isso que eu poderia responder. Poderia ser mais breve, mas eu gosto de... O filho pode adoecer para unir os pais? Com certeza, os filhos podem adoecer para unir os pais. É o que mais se faz, né? Quando a criança, às vezes a mãe fala assim, essa semana alguém falou assim, meu filho, eu preciso constelar meu filho, como é que eu faço, Dani? Até disse para mim que tem alguém que se especializou nisso, eu não sei como é que faz isso, mas especializou eu digo, olha, pode especializar em constelar crianças, sim, mas constela os pais, porque a criança é o reflexo dos pais. A criança, ela nada mais é do que a expressão viva dos pais. E se fizer uma boa constelação, uma constelação fenomenológica, você descobre com certeza a raiz daquilo que está acontecendo com a criança. E vai dizer direitinho, se os pais tiverem coragem de escutar, de ver. Mas o que acontece? Como Bert dizia, os pais são os primeiros sabotadores, principalmente a mãe. Sabota. Por que sabota? Porque eles vão dar um jeito de querer curar o filho, que é uma cultura também, é um conhecimento que temos, né? Mas uma vez que a mãe já conhece isso, a primeira coisa que a mãe tem que fazer, e o pai, eu vou falar da mãe, porque a mãe é a força maior, ela questionar o que em mim não vai tão bem que meu filho está olhando, minha filha está olhando para alguma coisa minha ou do meu marido, do meu companheiro ou do pai dele. Então os pais deveriam ter esse desejo constante e dizer, olha, Dani, quando ou para um constelador, um facilitador, um psicoterapeuta, né? Às vezes precisa de uma psicoterapia, não uma terapia. A pessoa precisa de um movimento mais contínuo, mais sequenciado, que é a psicoterapia, que é feito com um psicólogo, um psiquiatra que seja habilitado a isso. Então, alguns terapeutas, temos tantos terapeutas com trabalhos maravilhosos, né, que não são psicólogos, não são psiquiatras e que estão prestando grande serviço. Eu sou admirador dessas pessoas, porque essas pessoas, um dia alguém falou assim, mas as pessoas vão tirar lugar do psicólogo. Gente, não tira lugar de ninguém, pelo contrário, eles estão divulgando que existe esse povo, que existe essa condição, que existe essa mão de obra, essa especialidade, e aqueles que são realmente, que estão no lugar que estão, eles vão saber certinho até onde que eles podem ir. E eles vão dizer assim, olha, aqui eu vou, e eu pude te auxiliar até aqui, agora você procura um profissional. Assim, imensas vezes acontecem essas indicações. Então, só falando uma parte com os terapeutas, né, que são grandes auxiliadores. A pergunta qual era mesmo que eu... Qual foi a pergunta que eu fiz? Eu perdi a pergunta. Quando? Não, é do filho adoecer? Do filho adoecer. Do filho adoecer nos pais. Então, eles o tempo todo eles estão fazendo isso. Então, eu não entraria muito nessa coisa de adoeceu por isso, por aquilo. Não, adoece porque alguma coisa não vai bem no sistema. E ele tá denunciando que o sistema não está adequado para ele ou para o próprio sistema. E às vezes os pais não estão vendo isso. Então, se os pais examinar direitinho e for buscar um auxílio com alguém que realmente tenha condições de auxiliar, com certeza vão ter resposta e vão ver que não precisa sacrificar os filhos. Aí alguém fez uma pergunta um dia numa resposta dessa, num workshop, e falou assim, então terapia infantil não funciona? O psicólogo, meu filho vai... Não, é diferente, porque às vezes essa criança já chegou numa condição de comprometimento tal que precisa de um profissional para resgatar essa criança, trazer a estima dessa criança, porque os pais estão ainda numa crescente
E esse profissional vem como um grande facilitador nessa família, nessa tríade aí do pai, mãe e filho, para que ele chegue mais rápido. Até psicoterapia nada mais é do que uma forma de você viver melhor mais cedo. Se você não fizer psicoterapia, o mundo é um grande psicoterapeuta, vai te ensinar. Só que, vou esperar 10 anos para aprender uma coisa, eu posso aprender em algumas horas, ainda mais no mundo que vivemos hoje, né? Então, sim, os filhos fazem isso o tempo todo para unir esses pais, o tempo todo, constantemente. E são assim, especialíssimos nisso, eles sabem fazer direitinho isso aí. Os pais ficam assim igual um barata tonta querendo se achar, mas é só fazer isso. Busca um auxílio que você consegue a resposta que precisa. Mais um aqui. Quando honramos mais o pai ou quando honramos mais a mãe, qual o desequilíbrio que pode vir quando honra mais um do que o outro? Olha, quando diz que honra mais um do que o outro, eu já digo que não está honrando. Que honrar é aceitar, é acolher. Então, se eu estou aceitando mais um, eu não estou aceitando. Já estou ali com um, dizendo que esse é melhor do que o outro. Já estou fazendo julgamento. Então, eu posso me identificar mais com esse pai, com essa mãe, pelo jeito de ser, mas em alguns aspectos me identifico mais com esse e outros mais com esse. Então, tem que ter esse cuidado, né, de trazer esse equilíbrio aí, porque senão não tá certo. Certo. Agora, mudando um pouco de assunto, a pessoa perguntou como deve ser olhado de forma sistêmica o atual momento do mundo. Olha, é uma pergunta oportuna, né? Eu diria assim, se cada um de nós fizermos a nossa parte, somente o que é nosso, bem feito, sempre com o sentimento de que eu não estou só, quando eu faço para mim e bem feito, eu estou fazendo não é para mim só, estou fazendo para o outro, eu acho que já estamos no caminho certo. Olhar às vezes alguma coisa mais social, por exemplo, a questão das pessoas passarem necessidade, as pessoas em menos condições, o que podemos fazer? Isso é um pouco além de nós. Eu sempre digo, quando alguém está em depressão, eu digo, olha, você está olhando muito para o seu umbigo. Às vezes é uma agressão a pessoa que está com aquela dor dizer uma frase dessa. Então, peraí, desculpa, é que tem que encerrar com 1 hora para salvar e aí depois o senhor volta, senão a gente perde. Então vai encerrar com 1 hora. O quê? Da visão sistêmica sobre o atual momento. Não, eu nem falei, né? A visão sistêmica. O coração tem muito aqui. Tem um autor chamado André Comte Sponville, que tem um livro dele chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, e tem um outro que fala da alma, né? E ele diz que o ser humano ele tem que ter um coração quente e uma cabeça fria. E nesse momento, o que nós devemos deixar prevalecer é isso, o nosso coração ficar aquecido cada vez mais, né, em relação à solidariedade a todas essas pessoas, aos nossos próximos, mais próximos, e uma cabeça fria em relação a tudo que está acontecendo, para saber, para discernir melhor, mas discernir com o coração. Evitar uma negação, evitar um sentimento exagerado e às vezes influenciado por interesses que a gente não sabe até onde vão, mas assim, buscar sempre a verdade, buscar sempre referenciar com pessoas que estão, de certa forma, passando com uma certa credibilidade uma verdade. Porque esse momento não é um momento assim, focado, localizado, é um momento geral, um momento universal. E quando é um momento universal, cada um tem que fazer no seu universo o melhor que pode. Mas tomar atitudes de uma forma assim, com esse coração quente, mas com essa cabeça fria, conduzindo da melhor maneira possível. Eu não faria nenhum tipo de
de avaliação mais profunda, de perspectiva, do que realmente pode estar acontecendo, porque eu diria assim que a humanidade está tendo uma oportunidade imensa, porque esse foi o sentimento que eu tive com as constelações e outros movimentos que ocorreram. Há alguns anos atrás, quando a Igreja Católica trouxe o movimento da renovação carismática, havia muita crítica, fanático, não sei o quê, pentecostais, como se fossem coisas, né, ruins, né, para alguns que não sabiam nem o que estavam falando, mas eu fiquei lá dentro 25 anos e foi lá que eu aprendi tanta coisa, foi lá tanta beleza, tanta grandeza, aprendi a ver que os exageros era por causa das pessoas que estavam ali colocando de forma sem controle, ou era o lugar que ela podia dizer o que ela sentia. Então assim, nós temos que ter esse cuidado, quando acolher as pessoas, acolher do jeito que elas estão podendo, e aos poucos, quem estiver um pouco na condição melhor, moldando, né, aquilo que pode, na medida que a pessoa vai permitindo. Mas o momento é oportuno para nós centrarmos conosco. A resposta que nós precisamos maior de nossa vida, o maior patrimônio que nós temos nessa terra, a maior grandeza que temos de investir nessa terra é no nosso ser. Então, tudo que nós temos em volta é importante. Chega um momento de começar a pensar para que serve esse prédio, para que serve aquela fazenda, para que serve esse carro, para que serve essa casa. E aí? Quando você vê uma família, igual nós já aqui no consultório acompanhamos, não de perto, mas distanciado, porque não podemos atender, mas uma pessoa que está perdendo alguém, não só um, mas duas pessoas na família, e está tudo bem ali, tudo, você vê assim que essa pessoa, ela começa a questionar tudo. Quer dizer, de repente vem uma coisa dessa e tira a condição nossa de vontade, de liberdade, de dizer eu quero isso, eu não quero isso, e mesmo você dizendo, olha, isso eu não vou pegar, porque não, só tem um jeito de você fazer isso. Aliás, alguns jeitos, né? Alguns estão dizendo isso, dizendo aquilo, mas tem um caminho aí que é esse isolamento, que é esse isolamento, como é que pode dizer, responsável, né? Porque a pessoa precisa comer, a pessoa precisa, mas também a pessoa precisa viver. Porque quem defende só o lado, por exemplo, do isolamento econômico, ou acho que ninguém defende isso, que eu tenho que, até onde eu entendo, o outro, essa pessoa ela tem que dizer assim, olha, eu estou pensando, não adianta eu ter economia, ter condição, se o cara está deprimido, se o cara está doente. Eu nunca vi deprimido. O que tem mais atestado hoje é a pessoa deprimida, a pessoa triste, pessoas que não vão trabalhar, não rende, não produz, né? Então tem que ser as duas coisas, tem que dar atenção sim, acolher as pessoas que estão nessa condição, respeitar esse momento, trazer essas pessoas, fortalecendo essas pessoas e dizer assim, olha, o que nós podemos fazer? Então vamos trabalhar, vamos atender, faça a precaução que precisa e vai fazer o que tem que ser feito, mas olhando com esse equilíbrio, né? Então é o coração quente e a cabeça fria. Um coração quente e a cabeça fria, eu tenho certeza que nós vamos assim saber dosar as coisas se tivermos com a cabeça fria. Agora, se a cabeça esquenta, se cria essa ansiedade, esse desespero, aí o coração também não esquenta. Ele esquenta não por amor, mas esquenta pela dor, pelo desespero, e aí eu duvido que o discernimento fique luminoso. Nós devemos preservar sempre essa condição para buscar dentro de nós o luminoso. O luminoso só se encontra através da sabedoria. E a sabedoria só se chega até ela através da espera e do silêncio. Então vamos nos silenciar mais, esperar, mas esperar nessa condição, não é esperar passivamente, esperar ativo e pacífico. É o que eu posso dizer, não sei, é o que eu estou sentindo no momento. Tem alguma pergunta? Não. Meus queridos amigos, nós temos assim, falando um pouco rapidamente dos cursos, temos turmas aguardando, inscritas, muita gente inscrita, Dourados, Cuiabá, Alto Floresta está uma turma em andamento, não vejo a hora de ir para esse lugar maravilhoso, Cuiabá, esse povo lindo, temos Uberlândia, workshop, temos Goiânia também, a possibilidade, Nova York, New Jersey, lá com a Cássia, a Suzana, né, e a Viviane, e as pessoas lá maravilhosas, lindas, que a gente
traz no coração. Vamos aguardar esse momento. E eu estou pensando, Campo Grande, né, que é o nosso berço aqui, onde a maioria das pessoas estão aqui, estamos indo para a 24ª turma. Os workshops eu não sei a quantidade, mas são muitos, individuais também. Mas eu estou pensando algum formato de propor a vocês, nem que seja de workshop, e eu tenho 3 formas, eu estou estudando se realmente o campo se faz, porque não é só fazer movimento. Vocês me conhecem, eu não me proponho a fazer uma constelação assim que não seja para permitir que o campo flua com a fenomenologia necessária para que realmente as pessoas encontrem aquilo que elas estão buscando, ou pelo menos tenham um pouco de resposta daquilo que desejam. Então nós estamos estudando, eu fiquei em silêncio esse tempo todo porque eu estava refletindo. E eu não sou crítico ao modismo, ao movimento de lives, etc. Não, pelo contrário, graças a Deus que houve esse movimento. Mas algumas coisas entrou um pouco na moda e eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essas coisas de moda. Assim. Ou faz a coisa para fazer mesmo, para valer, ou então vamos esperar porque na hora certa acontece. Só que nós não temos não temos uma boa expectativa, pelo menos no momento, né? E assim, de brevidade nesse sentido. Então vamos fazer o que podemos nesse tempo para vocês terem, assim, quem quiser, lógico, ter a presença desse trabalho nosso, desse trabalho da humanidade lindo. Então estou me comprometendo a isso com as meninas, as coordenadoras, as pessoas, a Daliana, para a gente o mais breve possível estar com vocês num outro momento, tá? E de repente vem sugestão por parte de vocês e a gente desperta, vamos fazer isso então, o pessoal está pedindo e tal, e estou à disposição. Então eu sou grato a vocês. Daliana está aqui, eu pedi que ela viesse pelo menos para dar um apoio, né? Porque eu sem ela, não sei, eu só fico meio faltando uma perna, né? A Ana Paula está aqui, que é a pessoa que está mais perto no momento, Damares, a Jaqueline, as meninas, né, a Shirley, Suzana, Cássia, a Leila, Yara, nossa querida Yara, de Cuiabana, mas está lá, né, no Nordeste, na praia, não sei se ela está usufruindo, mas espero que esteja. E é isso, e todas as pessoas, um por um, que é muita gente, mas assim, eu agradeço de coração cada um, sabe, a Larissa, o pessoal de Uberlândia, e assim eu agradeço a Line, agradeço assim cada um de vocês, essas pessoas lindas, maravilhosas, e eu sou muito grato. Esse é o Denis que vocês conhecem, é desse jeito aí, e vou melhorando com vocês, eu estou aprendendo muito com vocês. Aliás, aprendi a rir um pouquinho lá em Alta Floresta, né? O pessoal pegou firme, você tem que aprender a rir. Eu estou rindo, hoje eu não ri tanto que eu fiquei meio esquisito com esse negócio aqui, mas já estou melhorando, já estou bem animadinho para fazer outra coisa com tema, talvez em pegar um tema e aprofundar, porque assim meio improvisado assim, ou de imediato, né? Tem que ter um pouco de jogo de cintura aqui o negócio. Um beijo para vocês e até breve. Daliana, acho que vai falar. Fala um pouquinho, Daliana. Olá, amigos. Alegria ver tanta gente aqui. Desejo que todos estejam bem e que em breve tudo volte à normalidade, né? Um jeito novo aí. Eu acho que esse mundo vem ser diferente a partir de agora. Saúde, alegria e tudo de bom para todos vocês. Então, só o pessoal de Campo Grande e daí cada coordenadora pode pensar isso. Temos umas instituições de auxílio a pessoas que estão precisando. Aqui na nossa região nós temos a época de frio e estamos assim buscando agasalho. Então, o pessoal de Campo Grande, eu vou aproveitar aqui, me desculpe, mas é um momento oportuno e quiser deixar aqui no consultório roupas, alimento não perecível, nós temos muita gente para ser auxiliada e a gente pensa que não, mas tem muita gente e eu sou grato aí a você, desculpe ter que falar isso, mas é uma forma de você, né, a gente equilibrar um pouco o que a gente já está recebendo, tá bom? Um beijo para vocês e Ana Paula, quiser dar um oi, Ana Paula. Oi. Cadê? Oi, gente, tchau. Essa é a Ana Paula, que não é de Campo Grande, essa é a Ana Paula, tá? Muito obrigado e fique com Deus e estou aqui à disposição.
Tá bom? Obrigado. E faz o que agora? Paula, parabéns pelo Dia das Mães. Espera eles falarem, deixa ele saindo devagarinho. Querida Dariana, que tá uma live também. A Vera, Verinha Matéia. Queria. Meu nome é Daliana. É. Daliana falou que depois ela fala mais. Bem proveitoso, querido Denis, gratidão a todos e abraços fraternos a você, Daliana, Ana Paula e todos da equipe, Instituto, somos gratos. A Jaqueline. Ana Paula, Aline, casal. beijo Aline, beijo Lenice. Um beijo para todas vocês. A Larissa, a Mari, minha filha, linda. Cadê, né? Daliana, live. De falar Tô dos meus pedindo. filhos, né? Ó, tá bonito o senhor, hein? A Gisele falou que você tá Tô bonito, Gisele? Qual a Gisele que é? A amiga da Damares lá de ela... é cunhada. Ela não sei se ela tá de óculos, né? Mas tem que... Graças, Gisele. Legal. Muito bom, gente. Lucila mandando beijo. Lucila, muita Luciane, gente. Betina, legal. Você cair, velho. Um beijo para todos aí. Abraço. Um abraço, Nick, querido. Ananda. Abraço. Abraço. Um beijo para todos. A Monique ali, ó. Instituto Florescer. Monique. Ludmila, todo o pessoal, né? Irene. Pessoal do Norte. Tá todo mundo aí, ó. Todo mundo, de cada lugar tem um pouquinho. Até a Nanda, minha filha. Ô, Nanda, tá aí, minha filha? Achei que você estava boicotando esse momento do pai. Legal. Pronto? Muito obrigado, gente. Joelzinho, de Rio Brilhante. Cléo. Cléo, Joel, Vivian. É difícil, né? Muita gente falar o nome todo não dá, não tem condições. Cirlei Santinho, Cirlei. Você viu? As mulheres em peso, cadê os homens? Você já viu o Joel aí? Eita, meu Deus. Maisinha por lá. Ok. Karina, minha filha, tá ali. Thaís. Vinícius. Oi, minha filha. Beijo. Beijo, Cacá. Vi, um beijo. Ananda, linda. Apareceu, né, Nanda? De novo. Você é fera. Oi, Ali, tudo bom?